A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Então, eu gostaria de fazer um breve comentário dos capítulos 34, 35, 36 e 37 de Salmos. E hoje nós estamos no nosso dia 162. Bastante tempo, hein? 162 dias. E o que me chama a atenção nesse trecho que eu acabei de ler é que no capítulo 34, lógico que a gente não tem um estudo aprofundado e nem um estudo a respeito do hebraico, né? Mas nos comentários da Bíblia fala que esse capítulo 34, ele é um acróstico de Davi, que ele vai iniciar cada verso com uma letra do alfabeto hebraico. E para que serve isso? Isso aqui serve para destacar o louvor que ele vai oferecer ao Senhor, porque Deus o livrou dos seus temores. Sabia que Davi tinha muitos temores, muitos inimigos, então ele faz um capítulo, ele vai escrever um acróstico, colocando cada letra do alfabeto hebraico para lembrar dos livramentos e da graça de Deus a respeito dos temores dele, né? E um dos temores é contra os seus inimigos. E eu quero ler alguns trechos aqui que eu circulei a respeito desse livramento e do que ele fala em relação ao Senhor. Olha o que diz aqui no capítulo 34, no versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ele está engrandecendo ao Deus. E alguns versículos são bem divulgados, bem conhecidos, como esse aqui, olha. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia, mostrando que a confiança é no Senhor e a gratidão ao Senhor. E mais, guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. São conselhos que Davi está dando para aquela geração, porém que serve até hoje. Olha o que ele vai falar sobre as aflições do justo. Muitos, no versículo 19 do capítulo 34, muitos são as aflições do justo. Muitos são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas essas aflições. A experiência dele, aconselhando as pessoas a buscarem ao Senhor. No capítulo 36, tem a questão mostrando que o nosso refúgio está em Deus. E no capítulo 36, é um capítulo que ele vai falar assim, de uma forma muito clara a respeito dos inimigos e a respeito desse contraste entre o pecado, né? A pecaminosidade do ímpio, e vai trazer a bondade de Deus, né? E ele vai rogar a Deus que abençoe o justo e que humilhe o ímpio. Está ficando claro? Ou está ficando muito além? Porque o que ele fala aqui é que a crueldade do ímpio, o ímpio ele não tem o temor do Senhor, o ímpio ele é orgulhoso, o ímpio ele é desonesto, ele é fraudulento, ele trama conspirações pecaminosas, em contraste ao justo, que tem o amor infalível, ele é fiel, ele tem a retidão, ele é justo, ele tem a bondade, ele providencia a proteção, né? Então, mostrando que a diferença do justo para o ímpio. E ele vai dizer que no versículo 10,
Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, ó Senhor, a tua justiça sobre os retos de coração. É muito interessante esses versículos que ele vai mostrando. Por isso que Davi, ele vai sempre encorajar os servos do Senhor, os justos, sempre vai ser encorajados a confiar no Senhor, porque é o Senhor quem vai nos resgatar do mal, vai nos tirar de toda a emboscada do ímpio. E no final o ímpio vai ser destruído. Olha o que diz aqui no capítulo 37, no primeiro versículo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então não se preocupe com a prosperidade do ímpio. No final é morte, né? O outro versículo que é muito bem conhecido e a gente observa em muitas pregações é o capítulo 37 de Salmos, o versículo 5, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o versículo destacado que você pode memorizar. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E outro versículo que é muito falado também, que a gente às vezes nem sabe onde é que está, é esse aqui: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é bem conhecido esse texto aqui, né? Então a gente percebe que a palavra sempre ela vai falar com a gente, ela sempre vai ministrar o nosso coração, coisas que foram escritas há muitos anos atrás, hoje fala com a gente. Que bom a gente meditar na palavra, que bom é a gente deixar essa palavra moldar o nosso coração, para que no nosso dia a dia a gente tenha paz de espírito. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.